estamos hoje aqui no terminal da Concais apresentando mais um Conexão Porto, onde na presença do Flávio Borges Brancato, diretor responsável pelo embarque e desembarque de mais de 700 mil passageiros ano nesse terminal, que vem socorrendo em todas as partes, principalmente o turismo da nossa cidade e região. Brancato, como tem sido a temporada de passageiros desse ano? Antes de mais nada, boa noite a todos. Muito obrigado aí pela oportunidade. A temporada desse ano está transcorrendo com muita tranquilidade. A gente pode considerar assim. Não tivemos até hoje, está prestes a terminar, nenhum fato relevante de problemas, né? A não ser os problemas naturais do dia a dia. E, então, acho que essa experiência aí já de 18 anos operando o terminal, a gente vai aprimorando a cada ano vai se melhorando, e eu acho que podemos considerar que foi uma temporada bastante tranquila. Vêm pessoas de todos os cantos do Brasil. Como é que se dá essa programação? Qual é o tipo de embarcação? Quais são os armadores que estão hoje fazendo essas 156 escalas? Nós temos quase 17 navios, sempre navios luxuosos, navios praticamente você vê que não há detalhe, está tudo embutido nesse pacote de viagens. Realmente é um sonho de qualquer um hoje, né? A acessibilidade a esse plano não ficou mais com a classe alta ou a classe média, todos podem, planejando, fazer uma viagem de navio, né, Brancato? Sem dúvida. Hoje a coisa chegou num estágio, né, que é acessível a praticamente todo mundo. Existem as facilidades naturais de venda, né, parceladas, etc., às vezes descontos, enfim. E hoje qualquer pessoa, posso dizer, pode fazer uma viagem de navio. Existem viagens aqui que a gente chama os mini cruzeiros, né, que são viagens de 3 dias, que saem por R$400 por pessoa, pode ser pago em 10 vezes, quer dizer, então é totalmente acessível e permitido que qualquer um possa fazer. Você disse dessas pessoas, realmente vêm praticamente do Brasil inteiro, né, porque Santos ainda é o maior porto de movimentação de passageiros do Brasil, né, até pela proximidade de São Paulo, que é a grande população, e essas pessoas se deslocam para cá, ônibus, carros particulares, vans alugadas e tal, e tudo isso a gente se preocupa em ter um controle bastante firme, né, para que esses veículos que transportam essas pessoas sejam regularizados, regulamentados pelos órgãos competentes, tipo Artesp, MTU e tal, e isso também traz tranquilidade, tanto para o passageiro quanto para nós. E dentro desse escopo, o que a gente pode falar para o telespectador da nossa região, o que representa na economia de Santos e da região essa mobilização? Porque operar navio é muito difícil. Não só atraca um navio ou dois, vocês às vezes concomitantemente, vocês têm aí 4, 5 navios atracando ao mesmo tempo, um número grande de passageiros na mesma hora de embarque. Como é feita essa operação? Quantos funcionários você tem aqui no terminal da Concais, no pico da sua operação? Quantos empregos vocês geram diretamente? Diretamente nós geramos aproximadamente 700 empregos, tá? Diretamente aqui conosco. Funcionários nossos, evidentemente alguns são temporários, né, porque é durante a temporada, mas é um fato. Indiretamente eu não saberia dizer um número exato, mas eu sei também que é bastante gente, porque você conhece bem a área, né? Você pega um navio, vamos pegar um navio de passageiro, ele tem mais de 20 entidades envolvidas, entre sindicatos, entre prestadores de serviços, fornecedores, etc. Quer dizer, então essa população em volta do navio gera inúmeros empregos e é muito bom para a cidade, para a economia da cidade, da região mesmo, a gente pode estender. Esse número me chama a atenção, porque num estudo levantado pela própria prefeitura há uns 2, 3 anos atrás, chegamos a um número de R$150 por pessoa que utiliza a embarcação, utiliza o terminal de passageiro. Ou seja, se você multiplicar 700 mil passageiros por R$150, vamos ter uma movimentação em 100 dias
de quase 105, 120 milhões, sem contar a questão dos taxistas, das pessoas, das viagens, das programações que são feitas em São Paulo também. Então, é um número considerável, uma operação de 100 dias que é de muito trabalho, né, Brancato? Sem dúvida. Nós temos a programação, né, como você disse, nós temos aqui basicamente as duas operações, né? A primeira que ocorre é o desembarque dos passageiros. Então os navios atracam aqui por volta de 6h30, 7 horas da manhã, começa o desembarque. Por volta de 9h30, 10 horas está tudo terminado, então tem o ajuste exatamente para começar o embarque. É um fato, inclusive, que a gente orienta muito, pede às agências, principalmente agências de viagem, né, que vendem esses pacotes, para que esses passageiros que vão embarcar cheguem aqui no terminal pós 11 horas da manhã, por volta de meio-dia, porque quando vai começar o embarque. Então a gente nota que tem passageiro aqui, chega às vezes aqui 6h30 da manhã, 7 horas da manhã, e fica tendo que aguardar até esse horário. E isso não é bom, porque o passageiro evidentemente reclama, demora muito tempo. Mas não é que demora, ele é que chegou cedo demais. Então isso tudo faz parte desse planejamento, né? E como se disse, tem dias, essa temporada, por exemplo, tivemos aqui dias de 5 navios simultaneamente e movimentamos nesse dia cerca de 30 mil pessoas. E trabalhar com sonho não é fácil, né? Porque a pessoa sai da sua cidade, sai com aquela ansiedade da embarcação, às vezes pela primeira vez está adentrando uma embarcação, um navio tão luxuoso, tão bonito, aí parece que cada minuto são horas de espera para ver aquela beleza, né? E gera, às vezes, essa antecedência, essa antecipação, gera um pequeno nervosismo. Mas vocês já estão acostumados a acalmar, a dar essa condição, principalmente no saguão. Hoje, quantas pessoas a gente recebe nesse saguão de embarque? O que você oferece hoje para as pessoas que estão esperando o seu embarque ou estão esperando o desembarque? O que é oferecido hoje aqui no seu saguão? Tem empresas aqui, como por exemplo um cafezinho, ou ele pode fazer um lanche, pode aguardar uma van, quais são os serviços oferecidos hoje dentro do Concais? Veja bem, nós entendemos que, vamos dizer, esse serviço, o principal é exatamente o que você citou, a lanchonete, né? Porque as pessoas estão aqui aguardando muito tempo, ele quer, às vezes, tomar um refrigerante, uma cerveja, comer alguma coisa, tal, para gastar esse tempo de espera. Só de lanchonete nós temos 5 dentro do terminal, né? Temos aqui loja de roupa, loja de bolsas, acessórios, farmácia, enfim, uma gama de serviços, né, totalmente voltada para passageiro. Não nos interessa ter aqui um tipo de comércio que seja luxuoso ou não, mas que não atende o que o passageiro precisa. Então, com essa estrutura, né, evidentemente nós temos aí o sistema de audiovisual e tal, passando telões aí, passando programas, enfim, para distrair. E em paralelo a isso, também aqui dentro, nós disponibilizamos espaço, né, para empresas que fazem o chamado receptivo. Então, se a pessoa às vezes chega aqui muito cedo e vai ter que aguardar, porque não tem jeito, o horário de embarque é realmente depois de meio-dia, essas empresas oferecem um city tour pela cidade, que também é uma maneira de movimentar e as pessoas conhecerem Santos. Né? A gente tem acompanhado também, a gente fala de operação de navio, isso nós conhecemos um pouco até, por ter trabalhado juntos na COSIPA, em terminais de carga, mas nós estamos lidando com seres humanos. Sim. Fica mais complicado ainda quando você tem que abastecer o navio, deixá-lo preparado para que tenha higiene, que tenha as comodidades adequadas pela Anvisa, tenha as fiscalizações da própria Receita Federal, da própria alfândega, da Polícia Federal. Como se dá essa operação ao mesmo tempo do embarque desses passageiros? Você recolhe lixo, você liga água, você espera um navio que está
para chegar, você tem um navio que está para sair. Todas as escalas praticamente são controladas pelo CONCAIS. Onde estão esses navios, tecnicamente? Qual é o tipo de controle que vocês têm com relação ao ETA, a entrada de chegada desses navios, a saída desses portos? Porque tem que funcionar como um relógio, né, Bracado? Sem dúvida. Os navios, né, como qualquer meio de transporte aí, né, eles circulam. Eles sempre saem de algum lugar para ir para outro lugar, né? É uma rota, né? Evidentemente nós temos a previsão, né, o chamado ETA, né, de tempo de chegada, sempre com 48 horas de antecedência, né? Ela é ajustada depois com 24 horas, porque na viagem pode ocorrer algum problema, enfim, um mar revolto, tudo isso influencia, e a gente vem acompanhando exatamente isso. Aí, juntamente com a CODESP, porque é a CODESP que programa a atracação do navio, já que os berços são públicos, né? O berço não é privado, então essa coordenação junto com a CODESP é que permite. Então a gente sabe com antecedência onde o navio vai atracar, que horas, etc. Até o lado, se ele atraca de bombordo ou boreste, influencia na operação, né, por causa das escadas, das aberturas, enfim, tudo isso previamente a gente tem elaborado. E isso exatamente depois traz a possibilidade de fazer a operação de uma maneira ordenada, cadenciada, né, sempre com horários fixos e firmados. No começo tínhamos muita dificuldade com o acesso, logicamente, que ao longo desses 18 anos, tanto a CONCAIS como a CODESP, como a própria prefeitura, foram mitigando uma série de problemas, uma série de situações, até porque, para quem não sabe, aqui a CONCAIS era o antigo frigorífico, né? O terminal frigorífico, e foi todo restaurado, porque é tombado. E as pessoas... Qual a evolução e quais dificuldades ainda que vocês têm aí com o poder público municipal ou com a CODESP? Qual é a sintonia, quais são os pontos ainda que precisam ser corrigidos para a gente melhorar cada dia? Porque a gente procura sempre o progresso, o desenvolvimento, a melhoria, aquela crítica construtiva, por exemplo, que a gente... Outro dia eu passei por aqui e me causou estranheza, porque não era um serviço da CONCAIS, era um serviço, logicamente, de estacionamentos fora do porto. Aquilo me chamou a atenção. Porque não há o controle, se a CODESP controla, se a prefeitura deixa de controlar, me causa uma preocupação, porque você é responsável por o que acontece aqui dentro do terminal. E esse acesso hoje está mais facilitado? A questão da bagagem, ela também está regularizada? O cidadão espera muito tempo para desembaraçar a sua bagagem? Ou tem já uma sintonia com relação a isso? A segurança essa delegacia do Porto, por exemplo, ela chegou aqui com a doutora Marta Virgini e fazendo um trabalho na nossa região, que era uma área meio que abandonada. Ela fortaleceu, ela inibiu a atividade de alguns meliantes na região, ou disciplinou a questão de caminhões que às vezes paravam aqui no terminal de passageiro e não tinha nada a ver com o terminal de passageiro. Como é que fica isso? Onde que está especificado os seus gargalos aqui no terminal? Veja bem, isso evidentemente foi evoluindo, né? Houve um começo, esse começo, como você citou, vários problemas aí de trânsito, tráfego, acesso, enfim, e com essas melhorias que foram implementadas ao longo do tempo, né, as coisas foram também melhorando com relação ao terminal. E aquilo que eu disse antes, quando a gente faz, por exemplo, uma regulamentação e um controle sobre os veículos que deverão acessar o terminal, a gente consegue fazer de uma maneira programada para exatamente minimizar esses impactos. Evidentemente, você tem essas áreas chamadas externas ao terminal, que são controladas, seja pela autoridade portuária, pela prefeitura, enfim. E nós temos aqui, parece até um fato que poderia se chamar curioso, porque é uma área portuária, é sempre uma área mais afastada, ela não está dentro da cidade, né, aqui. Mas o controle e a ação das autoridades, principalmente no ponto que você citou, policial, elas são muito rigorosas, né, e têm prestado um ótimo serviço. Nós tivemos aqui, em tempos passados, problema com passageiros, principalmente estrangeiros, quando eles descem aqui,
né? E que essas pessoas, até por não conhecerem, né, saíam aí até tentando sair a pé daqui para ir a algum lugar. Isso foi totalmente restringido, não mais acontece isso. Fatos que eventualmente ocorram aqui rapidamente são solucionados. Como você disse, nós temos aqui todas as autoridades intervenientes têm locais aqui dentro para eles trabalharem. Desde a Receita Federal, Polícia Civil, Polícia Militar dá um apoio muito grande também. Enfim, esse aspecto de segurança a gente pode dizer que é um fato que está sob controle. Vamos aí um rápido intervalo e voltamos aqui com Flávio Borges Brancato, direto do terminal da Concais. Voltamos aqui com Flávio Borges Brancato no terminal da Concais. Brancato, ao embarcar, as pessoas que chegam com seus veículos próprios, as dificuldades, muitas vezes as pessoas esquecem documentos, na hora de sair de casa, quais são os documentos pertinentes, porque ele já tem que deixar na mão, pegar o seu carro, porque ele sabe que lá na Concais tem um estacionamento, tem o pessoal para retirar a bagagem, mas também não pode esquecer o documento, que a Concais não faz milagre, né? Não faz milagre. Sem dúvida, mas esse aspecto da documentação é importante, nós vamos salientar. Como você disse, nós temos essa estrutura, né, para as pessoas que vão viajar e queiram deixar o seu veículo aqui, nós disponibilizamos estacionamentos internos, com segurança, seguro, enfim, toda a estrutura para isso. Então a pessoa entra dentro do terminal, deixa o seu veículo, quando ele retorna, o seu veículo é entregue na plataforma, quer dizer, com muita facilidade, né? E nesse aspecto de documentação, a gente vê aqui casos, e para nós até causa um constrangimento muito grande, né? Porque as pessoas evidentemente recorrem também ao nosso pessoal, que eles chegam sem a documentação necessária. Tipo, você tem uma viagem, por exemplo, para a Argentina, né? Não é aceito, por exemplo, carteira de motorista, carteira da OAB, carteira de engenharia, de administração, nada disso. Tem que ser ou o passaporte ou o RG, tá? E as pessoas às vezes não atentam para isso, embora esteja explicado. Chega aqui e não pode embarcar. Então esse constrangimento é grande, porque as pessoas frustraram uma viagem e não tem como suplantar isso. Não pode, não embarca. A gente chama muita atenção para isso, porque as pessoas não têm o hábito de ler normalmente o que assinam, né? É como você disse, é uma viagem, é uma alegria, tá tudo bem, ótimo, onde é que eu assino? Aqui, pronto, tal. Agora leia aquilo lá, tem lá as instruções claras, o que tem que fazer ou não. Quando chega aqui, tem casos, por exemplo, quando a pessoa vem de São Paulo. É relativamente fácil, porque ela liga para um familiar, pega um motoboy, o motoboy corre aqui, entrega o documento e ele ainda consegue embarcar. Agora, uma pessoa que mais longínqua que São Paulo, isso não dá para fazer e não é contornável. Então a gente chama muita atenção, olhem a documentação, vejam o que é necessário. Por exemplo, em crianças, é outro fato, né? Uma criança menor, ela não pode embarcar só com o pai ou só com a mãe, ou sem o pai e a mãe, sem que haja uma autorização formal, firmada em cartório, né? A autoridade permite, mas tem que ter essa autorização, senão a criança não viaja. É um outro fato. A criança vem só com a mãe, não tem autorização do pai, também as autoridades não permitem. Então esse aspecto da documentação é fundamental que as pessoas atentem para isso. A gente chama e faz o paralelo sempre com o aeroporto. Eu duvido que alguém vá viajar, por exemplo, para os Estados Unidos, por avião, e esqueça o passaporte. É a primeira coisa que ele põe no bolso ou na bolsa da mulher. Aqui eu acho que é isso, é esse glamour, né, navio, né? Às vezes a pessoa não atenta para o fator mais importante, é que tem o documento que o habilite a embarcar. A vontade, a ansiedade toma conta, grande, né? É muito grande, a ansiedade é grande, né? E eu perguntava também, muitas vezes também, quando vê a coisa tudo pronta, bonita, acabada, os navios, ninguém sabe a dificuldade. Porque também nós temos os casos fortuitos, caso de força maior, problema com embarcação,
problema, recentemente vocês tiveram um navio aqui, não foi problema da Concage, foi do armador, onde teve um problema no gerador, o gerador vinha de fora. Como explicar nesse momento, nessa hora, as pessoas que vão embarcar? Eu sei que vocês conduzem sempre da melhor forma, ou deixam nos hotéis, ou encaminham as suas residências, ou programam uma nova viagem, mas já sai da linha da regularidade. Como tratar nessa hora desse gerenciamento de crise? Nós temos, evidentemente, até um certo momento a gente atua e é nossa responsabilidade atuar, né? Com relação ao passageiro, evidentemente, é sempre o armador, né, que tem que dar esse respaldo e dar essas explicações. Esse caso que você citou, por exemplo, o navio, evidentemente, não estava programado para ficar 4 dias atracados aqui. Era no mesmo dia, ele chegaria de manhã e sairia à noite. Com esses problemas técnicos que houveram lá, ele teve que ficar aqui. Então, o terminal, nesse momento, ele fica à disposição do armador, às 24 horas, né? Porque a qualquer momento o passageiro pode sair, retornar, enfim, precisar alguma providência. Então, monta-se um esquema próprio para esses casos. E, nesse caso específico que você citou, tudo correu bem, foram bem atendidos, ficaram satisfeitos com a infraestrutura que o terminal disponibilizou. Pela movimentação do terminal, você pode dizer hoje quais são as viagens mais escolhidas, ou o destino que é mais frequentado dentro do Concais aqui hoje? O que é? Búzios, Angra, Rio de Janeiro, ou os outros também têm o mesmo significado? Hoje você tem basicamente 3 roteiros. Um que é o chamado mini cruzeiros que nós comentamos aí, que são viagens que saem daqui, vão a Búzios, Ilhabela tal, e retornam, porque é viagens curtas. Outros são viagens ao Nordeste, né? Então vai até Salvador, até Recife, eventualmente, tal. E o outro que é de direção ao sul, que vai para o Uruguai, Buenos Aires, né, Punta del Este e tal. Então são esses 3 roteiros básicos que nós temos aqui. O mini cruzeiro, ele é mais procurado, por quê? Por causa exatamente do tempo, né? Nem sempre as pessoas têm 7, 8 dias para poder viajar. Então pega um mini cruzeiro de final de semana, que ele embarca aqui na sexta e desembarca na segunda. Então tem essa facilidade. E esse então é o mais procurado, é aquele que mais volume de pessoas se utiliza. E esse que vai, ainda existe aquele que vai, que você acabou de falar, a Terra do Fogo, Punta del Este, Argentina. Quantos dias? Não, então, o que nós temos roteiro maior aqui é até a Argentina, até Buenos Aires. E teve aqui uma viagem, especificamente já ocorreu, que ela foi realmente até a Terra do Fogo, Chile e tal. Isso. Uma viagem aí de 18 dias, mas foi uma viagem só durante a temporada. Essa que vai a Buenos Aires, vamos dizer que seria o lugar mais distante, né, o Montevidéu, enfim, aquela região, você leva em torno de 7 dias, entre ida e volta. A mesma coisa que serve para o Nordeste, são viagens também de 7, 8 dias. Brancato, o sonho, quando se é sonhado junto, ele se torna uma realidade. Há muito conseguimos ter essa relação porto-cidade, estreitamos na última gestão do governo Papa e estamos retomando essa integração porto-cidade, cidade-porto. Falamos isso com o presidente da Codesp, falamos isso com o presidente do Sindicato dos Transportadores Rodoviários. E chegamos até a ter um plano de zoneamento, um plano diretor definido dentro do cais todo. Podemos sonhar ainda com um terminal de passageiros na ponta da praia, com hotéis? É um sonho, utopia, ou podemos ainda pensar nisso? Olha, mãe, eu também gosto muito de sonhar, tá certo? E sou uma pessoa otimista, tá? Eu acho que é perfeitamente viável, possível, né? Evidentemente com determinadas condições, mas é. Mas a gente tem que lembrar também uma coisa que eu me lembro desde que nós iniciamos aqui em 98, né? As pessoas sempre falam, mas por que não na ponta da praia, né? Sem dúvida, é um lugar muito bonito, né? Prazeroso, está ali dentro da cidade, frente ao mar ali.
é que também tem algumas condições técnicas e operacionais que você precisa de uma retaguarda, uma área de retaguarda grande. Você não pode fazer o terminal, vamos dizer, junto à murada ali da Ponta da Praia. Você tem toda essa circulação de ônibus, caminhões que abastecem os navios, mesmo caminhões para abastecimento de navios de cruzeiros, que são bastante. Por exemplo, hoje, só para você ter uma ideia, hoje especificamente, nós temos um navio aqui, nós temos, pelo menos a informação que tem, porque isso quem controla é o navio, mas nós devemos ter aqui aproximadamente 25 carretas, trazendo aqui abastecimento do navio, etc. e tal. Então, tudo isso precisa ser muito pensado quando a gente fala em um outro local. Com certeza, a Ponta da Praia seria um local muito mais agradável, melhor para a cidade mesmo, mas a gente tem que pensar nesse outro aspecto aí que ele é fundamental. Eu agradeço a hospitalidade sempre costumeira do Brancato, da Concais. Obrigado pela atenção com o Conexão Porto. E a você que nos assiste todas as quintas-feiras às 22 horas. Estamos sempre juntos com Falando do Porto, esse tema que agrada a todos nós. Uma boa noite a todos.